Evangelho do Dia, com o Padre Aguinaldo, da Paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar na barra de sua veste, e todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, esse Evangelho é tremendo, não é? Porque Jesus está ali, ficou, não é? Orando ao Pai, sozinho. E aí daqui a pouco ele resolveu ir, né? E foi andando. Olha só, facinho isso aí, né? Tranquilo, né? Foi andando pelo mar, tá entendendo? E aí daqui a pouco a barca estava sendo agitada porque era um vento contrário, tá entendendo? E ali eles começaram a ficar com medo, estavam apavorados. Daqui a pouco eles avistam de longe Jesus caminhando, eles pensam que é um fantasma, eles ficaram apavorados. Diz aqui o Evangelho que eles ficaram apavorados, começaram a gritar achando que era um fantasma. E Jesus: "Olha, calma, não tenhas medo, sou eu, rapaz, Jesus, estou indo aí." E aí Pedro falou: se é você mesmo, Jesus, fala para mim aí que eu quero também andar nesse negócio aí, andar na água também eu quero. E aí Jesus fala: pode vir. E aí Pedro foi, olhando para Jesus, feliz, deu os primeiros passos ali, deu certo, mas daqui a pouco o vento começou a soprar, e aí Pedro tirou o olhar de Jesus. Pedro começou a olhar mais para as ondas que estavam agitadas, e aí quando você tira o olhar de Jesus, olha mais para as ondas, olha mais para os problemas, o que acontece com você? O que aconteceu com Pedro? Você começa a afundar. É por isso que nós temos que, no momento que nós estamos vivendo mais do que tudo nessa pandemia, no momento difícil do desemprego, no momento difícil do vírus, no momento difícil de uma enfermidade, no momento difícil de um relacionamento que você está passando na sua casa, no seu trabalho, enfim, no momento difícil você não tem que olhar só para o seu problema, para esse momento difícil, mas você tem que fixar o olhar em Jesus para Ele te ajudar a superar este momento que você está passando. Então, meu irmão, força, coragem. Eu não estou dizendo que você não tem problema, você tem. Eu não estou dizendo que ele não é pequeno. É verdade, ele é grande, mas Jesus é muito maior, muito maior. Por isso peça, como Pedro: Senhor, eu estou afundando. Senhor, eu estou desempregado. Senhor, eu estou enfermo. Senhor, eu estou perdido. Senhor, eu estou angustiado.
grita para Jesus e Ele vai te ajudar a superar isso que você está vivendo. Que Deus te abençoe.